Olá, bom dia amigos e amigas aqui do canal Dica de hoje. Hoje, sábado, dia que a gente fala um pouco mais sobre macroeconomia e sempre voltada aos investimentos. Então, o que acontece nesse vídeo de sábado? Eu acabo sempre falando sobre alguma coisa do momento. E às vezes eu percebo que a gente esquece do que? Da gente pensar em investimento como longo prazo, como algo para a vida. E a melhor forma da gente pensar dessa forma é quando a gente investe em empresas de dividendos. Quando a gente investe em empresas que, seja o governo de direita, seja o governo de esquerda, seja um momento mais propício para o crescimento, um momento menos propício para o crescimento, aquela empresa está lá entregando lucro, fazendo a receita dela crescer ou pelo menos não diminuir e crescendo os seus dividendos. Então, nesse vídeo de hoje, eu acabei fazendo um estudo aqui que foi muito interessante, foi uma ideia aqui dentro da equipe das empresas que conseguem pagar em dividendos mais do que o valor investido nos últimos 10 anos. E depois eu ainda vou trazer mais outras informações aí de 15 anos e de 20 anos para você ver como o retorno com dividendos acaba sendo importante. Enfim, eu espero que vocês gostem do vídeo de hoje. Como vocês já sabem, a gente começa depois da vinheta e comentem lá embaixo se vocês gostam de investir para dividendos ou não. Se inscrevam no canal e a gente já começa. Bom, pessoal, para todo mundo ficar aqui na mesma página, eu espero que todo mundo conheça alguns termos e conceitos que eu acabo utilizando. Então, o que é o dividendo, né? A empresa, ela no final de um exercício, de um ano, ela tem lucro e parte desse lucro é distribuído de volta aos acionistas. A essa volta, essa devolução dessa parte de lucros a gente chama de dividendos. Às vezes eu vou usar a palavra proventos também porque pode ser que essa devolução venha na forma de juros sobre capital próprio, tá? Então isso é dividendo. E quando eu falar yield, né, a gente está falando do percentual em relação ao investimento. Então, por exemplo, se você tem uma ação lá que distribui R$ 1 por ano e ela vale R$ 10, ela tem um yield de 10%, porque 1 dividido por 10 dá 10%. Lembra que aqui nesse exercício, nesse resultado aqui, nesse estudo, a gente vai falar sobre dividendos de 10 anos. Então vão ser números muito maiores, né? Aquela empresa que paga R$ 1 todos os anos, por exemplo, ela vale R$ 10, ela vai ter um retorno em 10 anos de 100%. Aquela empresa que começou pagando R$ 1 e aumentou 20 centavos a cada ano e virou R$ 2,80 depois de 10 anos, se vocês somarem ali R$ 1, mais R$ 1,20, mais R$ 1,40, mais R$ 1,60 até chegar no R$ 2,80, você vai ver que em 10 anos ela distribuiu R$ 19. Logo, o yield dela em 10 anos vai ter sido de 190%, supondo que lá atrás você comprou essa mesma ação a R$ 10. Então você vê que o fato do dividendo, os dois começaram em R$ 1, o fato de um deles crescer ao longo do tempo e o outro não, fez com que a diferença de retorno com o dividendo tenha ficado 90% a mais na segunda ação do que na primeira ação, tá? Então esses conceitos básicos aqui eu espero que vocês compreendam, eu espero que vocês já tenham o que é dividendo, o que é o yield, como é que funciona, a importância desses dividendos crescerem ao longo do tempo, e aí a gente vai passar para o estudo. Mas antes da gente passar ali para o nosso estudo que a gente está fazendo, eu acho que é importante eu lembrar a vocês que esse é o mês que a gente vai falar sobre dividendos, e dividendos não apenas com ações, mas dividendos também com fundos imobiliários e dividendos no exterior, tá? E como a gente vai fazer isso? A gente vai fazer um workshop que começa agora no dia 19 e vai até o dia 27 de março. Vai ter aula todos os dias. A primeira e a última são ao vivo.
tá? Por volta de 9 horas no dia 19, a do dia 26 a gente ainda vai definir, mas as outras são todas 8 horas e a gente vai tentar trazer para vocês toda essa informação. E tudo isso gratuitamente, como a gente gosta de fazer. Outro dia eu estava vendo com a nossa equipe que a gente já tem mais de 150 horas gravadas só com esses workshops gratuitos que a gente faz e que a gente ensina muita coisa para vocês. E eu espero que vocês estejam conseguindo sugar todo esse conhecimento, porque o objetivo número 1 da nossa research, né, da nossa dica de hoje research, que também tem recomendações, também tem assinaturas e etc. Mas o nosso objetivo número 1 é que você não perca dinheiro, que você não brigue com a tua família por causa de dinheiro e que você atinja a tua independência financeira, tá? E para isso é necessário conhecimento. Se você quiser entrar no workshop gratuito, aqui embaixo na descrição tem o link, tá? Então você pode entrar ou no grupo do Telegram ou cadastrar o teu e-mail para receber as informações. Como a gente já sabe, quem entra ali embaixo, né? Quem entra no link de cadastro e acaba se cadastrando, acaba ganhando alguns benefícios adicionais. Acaba tendo um PDF que é enviado, acaba tendo uma copy com algumas informações adicionais do que aquela pessoa só que entra na hora e vê a live no YouTube. Nesse ano a gente tem alguns vídeos gravados. Pode ser que a pessoa que não esteja dentro do cadastro não receba algum desses vídeos ou não consiga ver alguns desses vídeos. Então eu recomendo fortemente que vocês se cadastrem ali, no mínimo entrem ali no grupo do Telegram. Vamos agora, a gente já falou muita coisa, já explicamos muita coisa também, agora é hora de mostrar o estudo. Tá, vamos lá, vamos aproveitar para destrinchar aqui um pouquinho das informações. Aqui a gente tem o yield de 10 anos, ou seja, 12 de março de 2014 a 12 de março de 2024. Aqui a gente tem o valor da cota não ajustado por proventos, tá? Só que aqui às vezes não acaba que não é ajustado também por bonificação, desdobramento, grupamento e etc. Então, esse número aqui talvez não vai ajudar tanto a gente assim se a empresa acabou fazendo algum desses eventos societários. Tá? Mas, por exemplo, uma empresa que não fez evento societário como a Petrobras, a gente pode ver que ela valia R$ 12,70 no dia 7 de março de 2014 e ela distribuiu 247% desse valor, né? Então, para esse tipo de empresa aqui, a gente consegue calcular 12, vezes 2,4779. Ela pagou de dividendos ao longo desses 10 anos R$ 31,46. E hoje ela vale, mesmo com a queda que teve, R$ 35, 36, 37 reais. Então, quer dizer, a pessoa investiu R$ 12,70, ganhou 31, mas se ela quiser vender agora, ela tem 37, por exemplo. Né? A CSU, que é outra que eu sei que não passou, por exemplo, por isso, ela valia R$ 2,11, né? Ela não passou por desdobramento, por bonificação, por grupamento, nem nada disso, e ela distribuiu 224%. Então, quer dizer, ela pagou R$ 4,73 e hoje a ação vale R$ 18 e pouco. O primeiro mito aqui que eu queria desfazer na cabeça de vocês é o seguinte: vocês estão vendo que empresas de dividendos, elas podem sim ser empresas de crescimento. A Petrobras valia R$ 12,70 e passou para R$ 38, R$ 37, chegou a bater 42. Né? A CSU é uma empresa que valia R$ 2,11 e hoje vale R$ 18, chegou a bater acima de 20, por exemplo. Então, você investindo para longo prazo em empresas de dividendo, você acaba tendo por tabela um crescimento também, uma valorização que a gente já vai dar uma olhada. Tá? Agora, me surpreendeu a quantidade de ações, eu vou ter que diminuir aqui a linha, aqui, o tamanho, porque olha só quantas empresas pagam mais do que 100%, quer dizer, retornaram esse valor ao longo de 10 anos. A Unipar, Transmissão Paulista, as duas Petrobras, CSU, Copel, Brasil Agro, Taesa, Santander, os dois Santander, Bradespar, as duas Bradespar, Copel 6, Home, a outra Santander, né, SLC Agrícola, Vale, as duas Eletrobras, Ferbasa, Sanepar aqui, B3,
Banco do Brasil, Itaú e Itaúsa e Energisa e Metal Leve e Itaú Unibanco de novo a outro código. Então são 22 empresas, são 28 códigos, isso porque a gente não botou a coitada da Grendene que retornou 99,91%. Né? Então a gente tem um yield aí muito alto. Todas essas empresas que vocês viram, elas retornaram já o valor investido lá em 2014 na forma de dividendos. E hoje elas ainda valem um número que provavelmente é maior. Né? Por exemplo, ó, uma Taesa aqui, R$18, né? E hoje ela vale R$35, R$36. Ela retornou 166%. Né? Uma SLC agrícola a gente já não consegue fazer esse estudo, porque ela passou agora por um desdobramento recente. Né? A Vale, eu acho que ela não passou por desdobramento recente. Você vê, ela foi de 30 para 60 e ainda distribuiu. A Ferbasa hoje ela vale R$9, mas ela acabou de fazer um desdobramento por 4. É como se ela valesse 36. Então, de 12 para 36 mais esse resultado. E assim por diante. Tá? Se vocês não conseguiram entender muito bem, é importante a gente mostrar aqui o gráfico, o que aconteceu com essas empresas. Eu vou começar exatamente com a Ferbasa. Ó, se a gente pegar ali de 2014 aqui, né, que a gente pegou ali março de 2014, a gente está mais ou menos daqui, ó, até aqui. Ó. Ferbasa subiu 422%, aí somando dividendos mais a valorização. Se eu pegar a Petrobras, por exemplo, ó, nesse mesmo período aqui, ó, aqui, março até aqui, ó, 688%. Né? Eu acho que se eu pegar uma a uma dessas empresas, todas elas tiveram valorização nesse período. Porque o dividendo foi tão grande que elas tiveram valorização. Ó. Unipar é um absurdo, né? 5.972%. 1.200 vieram da forma de dividendos. Tá? Eletrobras já mostrei, Sanepar, por exemplo, que é outra que eu lembro. Eu vou colocar aqui, acho que eu lembro lá da planilha, tá, pessoal? Aqui, ó, mas vocês podem parar a planilha lá e olhar no gráfico de vocês, ó, 441%. Deixa eu pegar uma do agro, SLC aqui, que a gente mostrou que teve ali um desdobramento. Então, ó, saindo daqui até aqui, ó, em torno de 690% nesses 10 anos. A gente tem que mais? Vale, que agora todo mundo está falando mal, que a Vale é uma porcaria e etc. Se a gente pegar daqui, ó, mesmo ela nesse período ruim, ó, 259%. Se a gente pegar uma queridinha agora, Transmissão Paulista, por exemplo, que agora todo mundo está falando bem, etc., ó, essa aqui vai estar com um resultado legal, porque em março ela estava numa queda ali de 2014, ó, 719%. Né, tá aí, pegou um ciclo bom, porque pegou o início ruim, fraco e agora um valor mais alto. Mas mesmo se a gente pegar a Taesa aqui, ó, que a gente pega daqui de março para cá, ó, 467% nesses 10 anos. O que mais que teve? Brasil Agro, por exemplo. Né? Brasil Agro aqui, Agro 3. A gente vai sair aqui de março de 2014 até aqui, 447%. Vamos pegar aquela CSUD3, que é uma das que está com maior dividendo. Provavelmente ela vai ser parecida com a Unipar lá, olha só, 1.500, 1.600%. Né? Outra que apareceu ali, Home, por exemplo. Né? Ó, Home, ela tinha aqui, ó, em março de 2014 esse valor e agora aqui, 496%, 500%. Né? Que mais? Tinha metal leve lá. Então, metal leve nesse período aqui, ó, subiu. Você vê que nenhuma perde, ó, 250%. Também é ok. Depois a gente calcula aí qual é o retorno disso tudo. Vamos pegar Itaú, Itube, por exemplo, ó, Itube 4, que é uma empresa que todo mundo sempre fala que está cara. Aqui, ó, Itaú Unibanco, ó, 315%. Itaúsa deve ser um pouco menos do que isso, porque hoje ela parece que está com um desconto um pouco maior. Se a gente pegar aqui do meio de março de 14, ó,
266%. Mesmo se pegar Banco do Brasil, o risco estatal e tudo mais, e etc., a gente vai estar pegando ali já do final do governo da Dilma até agora, e mesmo assim ela distribui 376%. Então, gente, vocês viram que a gente tem retornos aí mínimos de 250% a 260%, e 100% pelo menos vieram de proventos. Eu mostrei muitas aqui, né? Eu acho que eu mostrei todas aqui. Talvez eu não tenha mostrado B3 e Copel aqui, mas também o resultado seria similar, tá? Então, eu quero aproveitar para mostrar para vocês o seguinte. Uma empresa que cresceu 250%, tá? E que ela, em 10 anos aqui, isso representa, olha, um crescimento que não é tão expressivo, de 9,6% ao ano. A inflação nesse período foi 5,9%. Então você ganhou da inflação, né? Mesmo que você investisse só nas piores. Se você pegasse ali na média, que estava em 450% mais ou menos, você vai ter aqui, ó, um retorno que vai ganhar da renda fixa de longe, 16,20%. Né? O CDI do período foi uns 10%, 9,5%, porque a gente teve uma alta de 14,25%, a gente teve uma alta agora de 13,75%, mas no meio teve o 2% também. Né? E 16,23% na média aí dessas empresas, a gente está falando de 5,9% de inflação, é um IPCA mais 10 aí, né? Mesmo usando juros compostos. Então é um retorno muito expressivo. Né? Agora, se você pegar lá uma CSU, se você acertou aí no meio uma CSU, por exemplo, a gente já tem aqui, ó, 31%, por exemplo. Né? Então é muita coisa de retorno, né? Mesmo que você fique na média ali o 16% ao ano, quer dizer, as empresas de dividendo, elas crescem também. Mas um ponto interessante que eu achei desse estudo e que eu não citei de forma proposital é o seguinte: essas empresas distribuíram muito nesses últimos 10 anos. Mas será que são empresas que tinham distribuído muito lá atrás em 2015, 16, 17, 18, 19 e pararam de distribuir depois da pandemia? Ou será que são empresas que continuam distribuindo ao longo do tempo e que são recorrentes? Né? E aí eu acabei puxando essas outras linhas daqui, ó, para ver o dividendo nos últimos anos. Né? Então eu peguei dividendo dos últimos 12 meses em 2018, em 2019, em 2020, 21, 22, 23 e 24. Quer dizer, se as empresas tivessem pago pouco dividendo nesse período daqui, quer dizer que elas pagaram muito antes. E é impressionante, mas todas as empresas, menos a Eletrobras, que distribuiu zero em 2018, mas de 2019 para frente ela distribui em todos os anos. Todas elas pagaram dividendos em todos os períodos. Né? Em todos os anos elas pagaram dividendos em todos os períodos. Então, esse é um outro ponto que é importante. Como eu encontro esse tipo de ação? Você pode partir por aquelas empresas que distribuem em todos os períodos. Né? Agora, crescer ou não crescer, aí acontece ou não. Né? Por exemplo, uma Transmissão Paulista pagou 3,14, aí caiu para 1,51, 1,73, 3,58, 1,06 e 2,20. Né? Uma Petrobras foi crescendo direto, 0,25, 0,5, 0,23, não pagava quase nada aí, 5,60, 16,70 e 7,25. Né? O 2024 está parecido com 2023 por enquanto. Mas você vê, uma CSU, 0,35, 0,20, 0,30, nos últimos ela começou a crescer mais, 0,48, 0,77 e 1,16. Né? E assim por diante, aqui a gente tem informações de empresas que cresceram um pouco mais, cresceram um pouco menos, mas a gente percebe que o mais importante é a empresa continuar lucrativa, pagando dividendos todos os anos, tá? Isso é fundamental. Então, gente, esse aqui é um estudo que a gente tem, né, e que a gente vai mostrar também um pouco mais no workshop. Por quê? Porque esse vídeo já ficou um pouquinho mais longo. No workshop eu vou mostrar aqui, ó, o dividendo para 15 anos,
Vou mostrar o dividendo para 20 anos também. E aí, para 20 anos, a gente vai ter empresas ó, que distribuíram até 3.300% em 20 anos do valor investido. E aí já saiu um spoiler aí que é a Raia Drogasil. E é uma empresa que hoje as pessoas consideram cara, na época talvez não tanto, mas à medida que você vai alongando isso, vai ficando cada vez mais interessante. Então, o que eu queria aproveitar e pedir para vocês? Se inscrevam no workshop. Por quê? Porque ele é gratuito, conhecimento nunca é demais, e como vocês sabem, depois que terminar o workshop, a gente fecha o workshop e ele vira um produto dos assinantes. Então, hoje, né, eu posso dizer aqui com facilidade. Todo mês a gente lança um workshop, todo mês a gente coloca aí muitas horas de conteúdo, de conhecimento gratuito que ninguém faz. E por causa disso, o Dica de Hoje Research hoje é a casa número 1 em termos de influenciadores pela Ambima, né? E a gente quer trazer e quer continuar trazendo todo esse conhecimento, e aí basta você assistir a essas aulas. Então, quer dizer, a gente vai ter aí mais 4, 5 horas de aula ao longo desses 8 dias, aulas todos os dias às 8 horas, menos o primeiro dia que vai ser 9 horas, porque é a aula inaugural, a gente vai fazer 9 horas da noite, tá? Enfim, abraços, bons investimentos, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. O link para se inscrever no workshop, ter muito mais acesso a essas informações, está aqui embaixo, e a gente se encontra no workshop agora no dia 19, uma live já exclusiva às 21 horas. Abraços, bons investimentos e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.